fala em moda, o que vem à sua cabeça? E quando eu falo moda italiana? Armani, Dolce & Gabbana, Versace, Prada. Pois é, por isso que eu trouxe você aqui no Vestindo o Tempo, 70 anos de moda italiana, aqui no Instituto Tomi Otaki. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho da moda italiana ao longo de 70 anos. Eu tô aqui com o professor João Braga, um dos maiores, eu diria uma sumidade em moda italiana. Professor, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, muito obrigado. E estamos aqui para falar de moda italiana. Aliás, estamos aqui para falar de moda. Estamos aqui comemorando 70 anos da moda italiana. Exatamente. Né? E eu queria já começando a perguntar para o senhor, o que a Itália tem que fez esse celeiro da moda? Como que isso tudo aconteceu? Olha, eu acho que a melhor palavra para dizer isso seria tradição, né? Essa exposição, que se chama Vestindo o Tempo, 70 anos de moda italiana, ela percorre os 70 últimos anos da moda italiana. Em teoria, a moda italiana, para um grande reconhecimento internacional, uma moda associada, né, ao vestir dentro de determinados aspectos que regem a identidade de um tempo, é especialmente a partir de 1951. Enfim, em função de um marquês florentino ter tido a ideia de começar a fazer desfiles em Florença, até mesmo com as casas de Roma, as grandes casas de costura de Roma, mas aconteceu em Florença. Então, a partir daí que a moda italiana começa a se projetar internacionalmente, houve o primeiro desfile, um segundo, né, o primeiro foi na casa dele, né, o segundo já foi no hotel, o terceiro ele já precisou fazer no Palazzo Pitti, na Sala Bianca, em função do crescimento e da grande procura para essa realidade, né? Enfim, então essa exposição tem como objetivo percorrer esses 70 últimos anos da moda italiana, a partir, digamos assim, de uma maneira mais genérica, do pós-Segunda Guerra Mundial até uma contemporaneidade. Quando a moda italiana começa, de fato, a ter essa projeção. Projeção começou em 51, mas já existiam casas italianas anteriores a isso? Sem dúvida. Se nós formos levar em consideração, né, se nós vamos para os primórdios, nós vamos ver referências importantes, não só na moda roupa, mas na indumentária como um todo, porque o conceito de moda é um conceito do final da Idade Média, princípio do Renascimento. Né? Então, se nós formos levar em consideração a indumentária, que é tudo aquilo que você coloca sobre o corpo, né, nós temos referências etruscas, que antecedem as referências romanas, né, para depois ter uma grande influência das roupas do período do Renascimento, especialmente o Renascimento florentino, né, que vai influenciar consideravelmente, né, e depois outras realidades, né, associadas, né, a uma contemporaneidade maior. O objetivo dessa exposição, ou não o objetivo, mas o conceito curatorial dessa exposição é exatamente mostrar essa exuberância, essa excentricidade da postura do italiano, seja na culinária, seja no modo de falar, seja no modo de se comportar, e que o Brasil dialoga muito. Sim. Então eu chamo isso tudo de barroquismos. A etrusca, a mulher etrusca, ela era muito ornamentada. Talvez os etruscos tenham sido os melhores ourives de toda a antiguidade. Faziam joias espetaculares. Os romanos, aí até mais os homens, também tinham o seu papel importante e definiam muito dos comportamentos. Inclusive, existe todo um estudo, toda uma pesquisa para dialogar com essas referências de ordem histórica. Nós, ao entrarmos aqui na exposição, nós vamos perceber que o fundo dela é todo no tom púrpura. Por que razão? Era a cor da toga dos imperadores romanos. Só o imperador podia usar o púrpura. A base é branca. Por que razão? Porque a toga dos senadores era branca, eram brancas. Enfim, então, esse diálogo das cores que vão trazer essa referência. Fica sutil. A linha curva que predomina na exposição. Por que razão essa expografia? O arco de 180 graus foi um desenvolvimento dos etruscos e um aprimoramento dos romanos. Tanto que na história da arquitetura chama-se arco romano. Então, privilegiando a linha curva associada aos arcos. E depois dialogando com a topografia do Brasil, o mar de morros, todos curvinhos, com a arquitetura do Niemeyer e com a arquitetura
do OTAC, Ok. Enfim, que também privilegia a linha curva. Então, quisemos trazer isso tudo para que haja diálogo dessas culturas, né? Para falar o quanto a Itália influenciou o Brasil em muitas coisas, né? Inclusive na própria moda. O Brasil tem uma vocação significativa para o prêt-à-porter, que é uma grande identidade da moda italiana. Mas, enfim, já havia casas, voltando à sua pergunta inicial, já havia casas, né, especialmente de um artesanato sofisticado, especialmente em couro, antes, né, da própria Segunda Guerra Mundial. Certo. É o caso de Prada, que é de 1913, é o caso de Gucci, que é de 1922, é o caso de Fendi, que é de 1925. Inclusive, essas casas, essas marcas estão aqui na exposição porque elas continuam na contemporaneidade, elas atualizam seus tempos. E dessa maneira, nós temos essa, porque não pode deixar de representar. Mas esse viés foi exatamente devido a esses excessos. Né? Por que razão? Né? Também, lógico que você vai juntando as pedras de um quebra-cabeça, né? Ou as peças, né? E depois você tem o conjunto. A questão do próprio barroco. O barroco foi um fundamento que surgiu a partir do Concílio de Trento. Surgiu com a criação da Ordem da Companhia de Jesus em Roma. Então, o barroco é um fundamento romano. Então, vai justificar mais ainda esses excessos, né? Essa dramaticidade que faz parte da arquitetura, da decoração, do comportamento e assim por diante. E o Brasil vai ter esse diálogo com o barroco, né? Que vai ser o primeiro dos grandes movimentos de ordem internacional, do qual o Brasil vai fazer parte. Então, tem uma referência via Portugal, que chegou aqui, mais claro, por influência romana, né? Lógico, né? Portugal está ali na Europa, junto com a própria Itália, né? E, enfim, tá? Lembrando que o barroco nem era Itália ainda, que a Itália só vai ser unificada em meados do século XIX. Né? Enfim, então, isso tudo vai acontecendo, tá? Imagine, quando chegou o princípio do século XX, né? Havia artistas italianos como Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Filippo Tomaso Marinetti. Eles perceberam que a Itália estava fora do atlas das artes há muito tempo. O barroco tinha sido a última grande contribuição. Tá? E dessa maneira, eles resolveram fundamentar um determinado padrão estético, um conceito, que deram o nome de futurismo, saudando os novos tempos, né? Valorizando la máquina. Né? Enfim, foram intensos, vamos colocar fogo nas bibliotecas, vamos quebrar as esculturas clássicas, porque isso não vale para nada. Que bom que eles não quebraram, que bom que não colocaram fogo nas bibliotecas. Né? Mas eles queriam saudar um mundo novo. Começa na poesia, depois migra para as artes e depois vai migrar também para a moda. Né? Então, dessa maneira, a Itália era tão curioso que a Itália não tinha uma significativa projeção que esses artistas italianos, eles foram para a França, compraram a primeira página do jornal Le Figaro, que com enfim, não só a imposição, mas uma difusão via um jornal francês, né, conseguiria uma projeção muito maior. Né? E com isso conseguiram, e voltaram a entrar no atlas da história da arte. Né? E esses artistas futuristas, né, inclusive, fizeram todo um trabalho baseado nessa excentricidade, digamos assim, negando aquele passado austero da moda masculina. Porque se nós formos analisar historicamente, o homem sempre se enfeitou mais e primeiro do que as mulheres. Sempre, 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 sempre. Né? Homens usaram brinco primeiro do que as mulheres, né? Laçarote, salto alto, peruca, maquiagem não era demérito algum. Pelo contrário, era a maneira como ele se impunha socialmente. Mas com a Revolução Industrial, né, especialmente a partir do apogeu da Revolução Industrial, meados do século XIX, o que acontece? O homem não vai mais se impor pela aparência, ele vai se impor de acordo com aquilo que ele produz na sociedade do capitalismo, daquele determinado momento. Né? Conclusão, o homem ficou vestido de preto, marinho, cinza, marrom, né? Bem austero. Os enfeites eram o quê? Né? Os enfeites naturais eram barba, bigode, barriga. Quanto maior fosse a barriga, maior era o sinônimo de prosperidade. E os enfeites artificiais, uma cartola, né? Uma bengala, uma gravata, a corrente do relógio de bolso. E tá bom, dessa maneira. Tá? Então, os futuristas, né? Especialmente com Giacomo Balla, que foi um grande nome que fez esses projetos
para a questão da indumentária masculina, negava tudo isso e colocou o homem coloridíssimo, com roupas assim, patchwork, com roupas ultra modernas para a época. Não foi assimilado nem por uma elite financeira, foi assimilado por uma elite intelectual, que entendia suas propostas, né? Não virou moda, foi muito mais uma proposta de estilo, mas acontece que foi expressivo para o processo historiográfico da moda da arte, né? Temos Elsa Schiaparelli, infelizmente ela não está na exposição, porque não havia uma peça que justificasse esse intervalo de tempo. Ela faz um sucesso via Paris, né, antes, né, até mesmo da Segunda Guerra Mundial. Ela era muito amiga de Salvador Dalí, muito amiga de Jean Cocteau, e foi Schiaparelli, que já tinha aberto a sua casa em Place Vendôme, em Paris, que vai levar as premissas, né, vai levar as premissas do surrealismo das artes para o mundo da moda. Isso foi na década de 30, na década de 1930. Então ela tem coisas assim especialíssimas. E ela incomodava muito, especialmente Chanel, na França, né? Porque acabaram ficando rivais, né? A ponto de o talento de Schiaparelli, tá? O prestígio, o reconhecimento, até pelo cinema norte-americano, que copiava muitas das ideias surreais de Schiaparelli, né? Chanel ficava tão incomodada com isso que ela não se sujeitava a falar o nome de Schiaparelli. Quando ela queria se referir a Schiaparelli, ela falava aquela italiana que faz vestidos. Enfim, é a rixa, né? Lógico, Chanel tem o seu valor, Schiaparelli tem o seu valor, né? Não há dúvida disso, né? Mas estilos completamente distintos, né? Mas isso é a introdução para que possamos entrar e visitar a exposição. O senhor estava explicando que aqui todas essas peças são de dois colecionadores, né? Enrico e Paulo. Exatamente, né? É um acervo de dois colecionadores romanos, Enrico V e Paulo Tinarelli, né? Com mais de 6.000 peças. Né? E nesta exposição nós temos 29 estilistas contemplados e 45 looks. Foi uma dificuldade escolher o que seja representativo. Sim, escolher a dedo que era representativo para que condizesse com a intenção curatorial. Professor, qual que é a diferença entre look? Explica um pouco mais para o pessoal. Pois é, né? Eu não posso falar 45 roupas, porque tem alguns visuais inteiros, que é uma calça e um casaco. Né? O look é o francês falava, a toilette, né? Ou seja, a sua roupa inteira, né? Além de estolas, sapatos, luvas, bolsas, né? Que também tem uma ou outra, né? Então são 45 looks com 29 nomes expressivos da moda italiana. E aí foi dividido em 3 partes. Então aqui, por exemplo, essa primeira parte, o que é? Foi dividida em 3 blocos, até dentro de um caráter mais didático, para que houvesse uma facilidade maior de interpretação. Tá? Esse primeiro bloco é exatamente a década de 1950 e 1960. Tá? Esse início da moda italiana dos anos 1950, tá? A gente precisa admitir que tem uma significativa influência francesa. Mas não foi só na Itália. Né? Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Argentina, Itália, Portugal, Espanha, todo mundo bebia na fonte francesa, especialmente no que Dior havia proposto pós-término da Segunda Guerra Mundial, que foi o New Look, que é exatamente esse trabalho de Schubert. Né? A essência, não é que seja um New Look, mas a essência do New Look, cintura marcada, saia rodada, um resgate à feminilidade devido aos anos de guerra. Enfim, então é aquele período, a década de 50, no qual nós vamos ter, né, o vestido de baile, o vestido de festa, a roupa de formatura, ou seja, um período de muito glamour, de muita sofisticação, né, especialmente nessas 3 primeiras peças. Né? Então, saindo aqui da primeira década, dos anos 1950, que tem uma influência francesa, quando nós já chegamos nos anos 1960, a Itália já vai ganhando, né, a sua vocação para o prêt-à-porter. Como nós temos aqui Irene Galitzini, que vai fazer o Palazzo Pigiama,
que é esse conjunto de uma túnica relativamente curta e uma calça um pouco mais curta também, né? Então já vai trabalhando com esta nova proposta de uma maneira mais prática de se vestir, que é um período já do mundo todo, que é o apogeu do prêt-à-porter. Aqui nós temos, por exemplo, né, um trabalho no qual essa roupa pode ser transformada, né, em diversos volumes. Era aquela ideia de um objeto ser transformado em outro associado ao design, porque a Itália é muito forte nessa questão do design. Então, Capucci vai fazer não só essa, como inúmeras outras, né? Com essa ideia, você pode criar um volume para trás, você cria uma nova possibilidade. Aqui nós temos outro Palazzo Pigiama, né? E aqui nós temos Valentino e Fabiani, já dentro de uma sofisticação, não há dúvida, né? Mas pode ser associada à alta moda, sem dúvida, né? Mas já não é aquele requinte associado a um significativo glamour como da década de 1950. Né? E aí, esse outro lado, nós já temos aqui já uma sofisticação, não há dúvida, mas já bem mais associada ao prêt-à-porter. E eu fiz questão de trazer essa roupa aqui de Elio Fiorucci, porque Elio Fiorucci foi importantíssimo e influenciou o Brasil, especialmente no jeans. Uma vez que a família tinha um comércio de calçados. E Elio Fiorucci vai a Londres e ele se encanta com aquela moda altamente transgressora de Londres dos anos 60. Então ele vai começar a levar essas ideias e criar a sua marca de roupas especialmente. Aqui do finalzinho já com a linguagem da boca de sino, ou seja, uma moda contestadora jovem. E aqui nós temos uma roupa da casa Gucci que vai fazer um vestido, uma mini saia associada à linguagem dos tempos, a mini saia estava em voga nos anos 60, com a famosíssima estampa Flora, que é um dos seus principais lenços que a casa Gucci faz em homenagem a Grace Kelly. E aí é muito interessante porque tem no abotoamento os bridões, característico dos sapatos, característico das fivelas, associado a esse universo equestre. Então tem todo o diálogo de identidade das casas. Obviamente não tinha como deixar de ter Emílio Pucci, porque Emílio Pucci é significativo, especialmente na linguagem de estamparia, com essa excentricidade, essa identidade colorida maior, sem dúvida alguma. Né? E aqui, por último, nós temos Carosa, né, um significativo nome, já beirando, já caminhando para a década de 70, muito relacionado ao artesanal, ao feito à mão, desenvolvido pela proposta do hippie. Né? Mas obedece um volume, um volume mais justo em cima e abre mais para a parte de baixo. Mas essa linguagem de uma moda conceitual. Se alguém quisesse sair vestido assim, tudo bem, mas era uma moda para passar a ideia de um conceito. Dialogando até com a formatação da arte conceitual que estava ali nos anos 1960. O que mais vale é a ideia, não a execução da obra propriamente dita. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? O senhor vem falando muito, cada peça que o senhor apresenta automaticamente traz a coisa do período histórico. Então, quer dizer, é inegável, a gente não tem como desassociar o período da roupa. Quer dizer, a roupa ela traz exatamente isso. Queria que o senhor falasse um pouco mais. Eu escrevia para uma revista de moda, atualmente não escrevo mais, mas uma coisa que ficou muitas vezes na minha cabeça, qual seria a melhor palavra sinônima para moda? Enfim, porque você fala moda, né? Imediatamente as pessoas entendem como roupa, mas pode ser a moda comportamento. Não tem a decoração que está na moda, qual é o barzinho que está na moda, qual é o roteiro turístico que está na moda. Moda é uma palavra tanto quanto abrangente, mas o senso comum entende como roupa. Até aí tudo bem, né? Mas qual seria para mim uma palavra que melhor fosse sinônima? Pensei, e eu cheguei à conclusão de uma palavra da filosofia em alemão que é Zeitgeist. O Zeitgeist, se nós fôssemos traduzir, é o ar dos tempos, o espírito de uma época. Então, moda dialoga com o ar dos tempos. Né? Nós somos reflexos, enfim, de tudo. Né? Influência política, econômica, religiosa, social, estética. Então, você coloca isso tudo dentro de uma referência e vai criar a identidade desse próprio tempo. Se nos anos 50 nós temos uma economia pós-Segunda Guerra Mundial estabelecida, Plano Marshall nos Estados Unidos, Plano Marshall para a Europa e uma série de outras questões, retrata um glamour, retrata um luxo. Automaticamente. Né? Se nós temos na década de 60, o que vai acontecer? Vai haver uma grande revolução comportamental, porque com o término da Segunda Guerra Mundial, você vai ter aquela alegria de viver, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E vai acontecer o fenômeno do baby boom.
Então, aqueles bebês, os baby boomers do final dos anos 40, que vão ser as crianças dos anos 50, vão ser os jovens dos anos 60. E jovem é transgressor. Sim, né? Então, vem todo definição. o conceito do anti. Né? Vamos ir contra tudo que está estabelecido e vamos revolucionar. Então, acaba com todas essas propostas sofisticadas e vem uma coisa mais prática, mais funcional, mais transgressora. É retrato dos tempos, é o espírito de uma época. E a moda super dialoga. Para mim, a melhor palavra sinônima de moda é exatamente Zeitgeist, né? Uau. Que retrata o ar exatamente dos isso. tempos. O ar dos tempos, o espírito de uma época. Muito bom. Enfim, então nesse bloco nós temos as décadas de 1950 e 60 e aqui partindo para um novo momento, juntamente com este lado aqui e o centro, as décadas de 1970 e 1980. Enfim, vamos ter o nome de Missoni se estabelecendo, especialmente com a questão da malha, né, do tricô, né, com as referências, com esse diálogo que tornou-se uma identidade visual de Missoni. Né. Temos a influência do brilho em diversas casas. Né. Isso é uma influência nova-iorquina. É o período do glam, é o período do glamour. É muito anos 80, né? É total, 70 para 80. Né. E também por causa do Estúdio 54, essa boate nova-iorquina que influenciou o comportamento. O mundo se vestiu com brilho. Isso foi uma realidade associada a esse novo padrão estético, essa nova vontade. Versace, início de carreira, né, já com essa linguagem mais excêntrica, o Gianni, né? O Gianni, né? Porque tem o Gianni Versace aqui na exposição, mas depois que ele morreu, a casa passou a se chamar só Versace, que passou a ser desenhada pela sua irmã Donatella. Né? Então tem Gianni Versace e tem Versace, que é por Donatella. Donatella. Exato. Né? Aqui também a dupla Dolce & Gabbana em princípio de carreira, né? Numa linguagem bem tradicional da nona, da mama, né? Enfim, né? O chale, a roupa escura, bem por essa influência italiana. E aqui também Giorgio Armani. Giorgio Armani era comprador daquela loja chamada La Rinascente. Então, ele resolveu sair em 73 e abrir a marca própria, no masculino. Depois, no ano seguinte, o sucesso foi tão grande e como as mulheres consomem mais, ele já abriu o feminino. Visionário. Agora, Armani, um visionário, não há dúvida. Mas Armani, ele não tem essa linguagem de exuberância. Pelo contrário, Armani é muito mais minimalista. Mais sóbrio, né? É muito mais sóbrio, né? Enfim. Queria entender a diferença entre alta costura e alta moda. Quer dizer, em teoria, é a mesma coisa. A alta costura é um patrimônio cultural parisiense. Com essa expressão, é uma marca registrada, é uma patente que só pode ser usada para moda extremamente sofisticada de Paris. Eu não vou nem dizer que seja da França. Por isso que eu nunca vi alta costura na Itália, é alta moda. Né? O correspondente na Itália é alta moda. O correspondente na Inglaterra, nos Estados Unidos, é high fashion, high style. Então, alta costura, independente de ser uma roupa de festa, uma roupa sofisticada, uma roupa feita à mão, sob medida, peça única, né, é também uma marca registrada. Então, você não é qualquer lugar de Paris. Você só pode ter, né, esse timbre se você estiver com as regras ali todas cumpridas, inclusive ter prédio próprio no famoso Triangle d'Or, o Triângulo de Ouro, que é uma região delimitada por Champs-Élysées, Avenue Georges V, né, e Avenue Montaigne. Então, basicamente, a gente pode dizer que a alta costura é a champanhe da moda. É a champanhe da moda. Ou seja, você é aquilo, é a uva colhida naquele espaço, seria a obra única, digamos assim. E um prêt-à-porter, que já é a produção em série, a produção industrializada, digamos assim, uma alta costura como se fosse uma pintura a óleo. E um prêt-à-porter como se fosse uma gravura. Reprodução, todas são originais, mas é produzida em série. Né? Que passa a ser uma realidade, especialmente, apesar do europeu já produzir roupas em série desde o século XIX, mas passa a ser uma grande realidade a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Porque há uma explicação de ordem histórica. Os Estados Unidos, ao entrarem para a guerra, eles tiveram que... A guerra foi em solo europeu. Tinham que mandar roupas, calçados. Eles desenvolveram um know-how para fazer roupas baratas e produzindo rapidamente, em série, para atender a demanda dos soldados em campo de batalha.
terminada a guerra, a gente vai jogar isso tudo fora? É. Não, eles vão pegar isso e colocar com uma nova dinâmica. O francês, o inglês já conheciam isso. Produzir em série, enfim, uma série de outras questões, tá? Mas os Estados Unidos deram uma nova dinâmica com distribuição, logística, despertar desejo de consumo. E aí chamaram isso de ready to wear. Incomodou tanto os franceses que eles foram até os Estados Unidos, voltaram com essas novas dinâmicas para aquilo que já sabiam fazer, que eram as roupas em série, e transformaram isso em prêt-à-porter, que seria o pronto para usar, né? Tomaram para si novamente Tá. E aqui nessa parte central, nós temos alguns nomes, né, dos mais significativos. Moschino, Franco Moschino, também em princípio de carreira, que vai ter todo um trabalho associado ao bom humor, né, a uma ironia, né, mas com um talho impecável, um super conhecedor de técnicas, não há dúvida disso, porém associado a uma descontração total na proposta. Aqui nós temos um norte-americano que fez sucesso via Itália, que é Ken Scott, mas com essa roupa mais italiana impossível, né? Com penne, vocês percebem que tem uma pasta italiana. Pois é, eu fiz questão de trazer porque mais italiano não tem como, né? Mais italiano que isso, só tem uma peça ali que eu vou mostrar que eu fiquei encantado, que a gente vai chegar lá. Muito bem. E aqui, obviamente, nós tínhamos que trazer um casaco de pele da Fendi. Claro. Não há dúvida disso, porque a Casa Fendi, que foi fundada em 1925, é tradicional com esse tipo de produto, né? Enfim, e mais para cá nós vamos ter, né, um trabalho de Gianfranco Ferré, para Ferré mesmo, né, dentro de todo um requinte, dentro de toda uma sofisticação, né? E aqui, né, para concluir esse bloco, nós temos também um Valentino, na realidade 2 Valentinos. Esse Valentino que é um floral, né, dentro dessa feminilidade, dentro dessa essência que é uma das suas características, e o seu ponto máximo que é o vermelho, né? Os famosos vestidos vermelhos de Valentino. Sua marca registrada. É a marca registrada que, segundo ele, viu uma ópera que a cantora lírica usava uma roupa vermelha quando era jovem, ficou encantado e começou a fazer aí no seu trabalho os tais famosos vestidos vermelhos, que passou a ser a sua marca registrada, né? Então vejam que isso aí fica associado a essa sofisticação. Então o vermelho, de certa forma, é uma variação do púrpura. Os vermelhos ficam associados, devido ao púrpura que vem de Roma Antiga, a significado de sofisticação. Então nós temos Alfa Romeo vermelho, Valentino vermelho, né? Ferrari vermelho, né? Enfim, isso é código, né? Inclusive de luxo. Porque o luxo, o verdadeiro luxo, ele é discreto. O luxo usa muito preto, cinza, marinho, branco até. O brilho, obviamente, associado ao ouro e à prata, mas quando se usa cor, normalmente se usa vermelho. O vermelho, as pessoas costumam, é automático, associar o vermelho à elegância. A elegância, a sofisticação, a refinamento. Tudo bem, vem de Roma. Luís XIV, em França, né, quando ele foi rei, dá uma ajudinha, porque ele cria a ideia do talon rouge. É o salto vermelho. Só os nobres de alto grau hierárquico podiam ter o seu salto de sapato vermelho como distintivo social. Então, olha a referência, porque Luís XIV bebeu muito na fonte italiana, não há dúvida. Os espelhos, né, toda a sofisticação, porque o requinte de comportamento, se nós formos levar em consideração, né, basta que leiamos aí o Cortesão, enfim, né, imagine, tá? Todo comportamento social, né, é baseado em Castiglione, né? Bom, hoje nós temos 5 capitais da moda, né? E aí existe, eu sei que deve ter uma rivalidadezinha entre elas. Sim, existe uma disputa, né? Porque isso gera divisas. Para não só as respectivas casas, as respectivas marcas, mas para o próprio país, né? Então, toda uma tradição na moda, né, sabe-se que é francesa. Né? Mas, em compensação, com o passar dos tempos, outras cidades, outros centros, que às vezes nem é a capital política do país, mas uma capital de moda, né, disputa de espaço com Paris, né? O primeiro foi Londres, que é a capital política, mas é a capital também de moda, né? Uma moda jovem, transgressão. Depois veio, especialmente, Milão, né? Que não é capital. Que não é a capital política, mas tornou-se, porque a moda italiana, digamos assim, tem sua origem em Roma. Depois foi o Marquês Giovanni Battista Giorgini que leva isso para Florença, fazendo os desfiles. E depois é o poder da indústria, o poder do capitalismo, que Milão é uma cidade mais industrial,
rouba a cena de Florença e leva para Milão como centro difusor. Então, Milão entra no circuito internacional também de lançamento de moda. Enfim, aí, na sequência, vem Estados Unidos. Há um fato muito curioso, porque em 1973, o governo francês, para angariar fundos para fazer reparos no Château de Versailles, resolveu fazer um desfile no próprio Château de 5 nomes expressivos da alta costura, nomes significativos da moda francesa, e 5 nomes norte-americanos. Fizeram esse desfile para trazer o comprador norte-americano, enfim, valorizar, né, fazer a política de boa vizinhança. Né? Esse fato, em 73, foi chamado de a Batalha de Versalhes. Ou seja, incomodou consideravelmente os franceses, porque eles viram a capacidade técnica e criativa dos norte-americanos. Né? E aí, né, Nova York começa a entrar em cena também. Tomou gosto e falou, quer saber? Lógico, é um processo, né, da noite para o dia. Né? E nesse fato, né, a França vai como competir com isso? Eles precisam se renovar sempre para poder se fazer presentes. Né? Eles vão inventar as semanas de moda. Foi logo depois dessa Batalha de Versalhes, esse fato histórico. Isso em Nova York? Não, na França. Então, semanas de moda é a partir de 74, na França. Porque nós precisamos reinventar a roda para trazer, né, essa importância para Paris novamente. Né? Aí depois vem Londres, depois vem Milão, que já está se posicionando, depois entra Nova York no circuito. Né? Então hoje, né, Paris sempre foi a primeira capital, a primeira cidade, né, para lançar as semanas de moda. Aí nós entendemos o poder do capitalismo. Hoje as semanas de moda começam em Nova York. Entendi. Nossa. Até mesmo por questão de deslocamento. Então, tem uma semana nos Estados Unidos, começa lá. Né? Depois vai para a Europa. Aí a primeira é Londres, depois Milão e a última das cidades europeias de primeira virou última. Das cidades europeias. Lógico, tem a sua importância. Aí depois vem São Paulo. Inúmeros outros nomes de outras nacionalidades europeias vão desfilar em Paris. Tem um poder de legitimação inquestionável. Né? E agora também entrando no circuito São Paulo, né? Como um centro difusor de moda, com São Paulo Fashion Week. Né? Então vem Nova York, Londres, Milão, Paris e depois São Paulo. Enfim. E nesse último bloco aqui nós temos o final da exposição, pegando os anos 1990, os anos 2000 e os anos 2010. Né? Tem um Valentino, o Valentino está presente nos 3 blocos, não tem como, é um dos nomes mais expressivos da moda italiana. Né? Aqui nós temos 3 Gianni Versace, dentro da excentricidade da estampa, dos motivos, ornamentos barrocos, né? Uma alusão à pop art de Andy Warhol, com Marilyn Monroe, James Dean. Né? E ali um grande vestido inspirado na cultura punk, que foi usado por Elizabeth Hurton no Oscar, né? Que é uma roupa rasgada, mas muito tecnicamente bem rasgada. Em vez de ser o alfinete do punk, é um alfinete banhado a ouro. Né? Enfim, então tem a linguagem, mas com uma extrema sofisticação. Enfim, e aqui nós temos, né, Dolce Gabbana, né, fazendo uma alusão até a Marilyn Monroe, que certa vez se vestiu com uma roupa com saco de aniage, né, e eles fazem isso falando dessa sensualidade também da moda italiana, made in Italy, né, que cada vez mais vem se posicionando. Né. Depois, Franco Moschino, com toda a sua ironia, né, com este baseado numa técnica impecável de talho, né, e uma linguagem associada a um deslocamento. Tira coisa de um jornal associado ao esporte e coloca numa roupa extremamente sofisticada. Enfim, Gianfranco Ferrer, né? Giorgio Armani, novamente, com todo o seu refinamento. Aqui nós vamos ter Roberto Cavalli, não podia faltar dentro dos barroquismos italianos. Né? E aqui nós temos mais Gianni Versace, nós temos... Não Gianni, desculpa, mas aqui já é Versace, já é Donatella, Dolce Gabbana, né? E esse final, essas 3 roupas aqui específicas, né, são de um reposicionamento de grandes casas italianas. Né? Nós temos essa roupa aqui, que é da Gucci, que foi quando Tom Ford, esse norte-americano, foi desenhar. Né? E ele vai trazer essa ideia também da sensualidade, do erotismo. Né? E aqui, essas 2 outras de Miuccia Prada, da família Prada, que vai reposicionar a casa na contemporaneidade.
E aí nós concluímos a exposição com essa contemporaneidade já dos anos 2000. Tudo bem que Milcher Prada entrou ainda no final do século XIX para restabelecer o prestígio da casa, uma revisitação. mas dialogando com esse novo ar dos tempos, né? E tudo voltado com esse conceito curatorial que foi relacionado ao barroquismo, excentricidade, a essa exuberância que muito caracteriza comportamento e moda italianos. Professor, a gente vê na passarela muita exuberância. Sim. As pessoas costumam usar aquelas roupas, comprar aquelas roupas, ou como que funciona? Não necessariamente. Tá? Existe a moda conceitual e existe a moda comercial. Tá. Existe a moda de passarela e a moda do dia a dia. Toda e qualquer passarela, seja para um desfile de alta costura, um desfile de alta moda, um desfile de prêt-à-porter, um desfile de um estudante que quer se projetar no cenário da moda, precisa ter essa lente de aumento, essa excentricidade para gerar o seu conceito com maior facilidade e gerar até o fato jornalístico. Porque se eu coloco o déjà vu numa passarela, não vai gerar um fato jornalístico. Então há necessidade de você exagerar, carregar em penteado, maquiagem, nos acessórios, para não só acentuar o conceito daquela determinada coleção e gerar o fato jornalístico. Muitas vezes, grandes nomes da moda, é comum que eles façam uma coleção de passarela e uma coleção para a loja. Para ganhar a visibilidade, o nome estar na mídia e as pessoas vão e querem comprar uma roupa mais comercial, mais usável no dia a dia. Não necessariamente a roupa de passarela. Agora, se quiser comprar roupa de passarela, pode comprar. É vendida, sem dúvida, sem dúvida alguma. E eu vejo, quando o senhor fala sobre moda, brilham os olhos. Como que nasceu essa paixão? Eu sempre gostei de moda, até como jovem, como usuário de moda, querendo comprar o que estivesse ali como sendo proposta, né? Mas minhas duas avós eram costureiras, minha mãe era bordadeira, minhas irmãs são bordadeiras, tenho tias bordadeiras, então eu fui meio criado nesse métier, tanto que até eu comecei a fazer algumas das minhas roupas também, especialmente camisa. Eu não estou com uma camisa João Braga hoje, que as minhas camisas são barrocas, são excêntricas, tem muita informação. Eu tenho essa característica, essa herança da intensidade. Então, é uma linguagem que eu gosto, que eu uso, né? E que eu faço aí como as minhas propostas. Mas acabei me enveredando de fato, trabalhei muito tempo desenhando estampas para tecido, foi quando eu comecei profissionalmente na moda, depois acabei migrando até para o magistério. Hoje eu faço só as minhas roupas, as minhas camisas, para ser mais específico, nem todas, lógico, e especialmente com magistério, né? Passei também a escrever livros, eu tenho 12 livros na área de moda, 8 solo e 4 em coautoria, sempre voltado com essa realidade. Fui eleito em 2016, mas tomei posse em 2017 como membro da Academia Brasileira da Moda, que tem sede no Rio de Janeiro, cuja presidente é o Edgar de Angel. E, enfim, atualmente eu lancei uma revista de moda, para poder falar dos meus artigos, para poder escrever os meus artigos, para projetar os meus alunos. Tem muitos alunos muito bons de serviço, desenho, com ideias, né? Ou até com parte de texto. Então eu falei, vou lançar uma revista que se chama Soul Fashion, Soul Fashion, Soul Fashion. Alma Fashion, eu sou fashion, muito fashion. Um trocadilho, como se fosse uma poesia concreta. Especialmente para valorizar os meus alunos, né? É distribuição gratuita, eu distribuo onde eu estou, nas escolas, nas minhas palestras, e tem dado certo, né? A revista se começa com 0. Aí a primeira foi em maio, ela é de periodicidade trimestral. A segunda é agosto e acabei de lançar a terceira, que é a número 2, agora em novembro. E o que é estar na moda? É importante estar na moda? O que é estar na moda? É aquela questão da palavra moda ser um tanto quanto abrangente. Tá? Eu não sei se é importante estar na moda, vai depender da subjetividade de cada um, se você se identifica com aquilo ou não. Mas independente disso, você estar bem vestido, né, isso valoriza a autoestima da pessoa.
Então a pessoa se sente melhor, ela se sente mais contente, ela é um código de pertencimento, ela passa a ser aceita dentro de determinados grupos que se identificam com aquele código visual. Então tem uma série de questões, né, que cobrir o corpo é fundamental. Nós usamos alguma coisa sobre o corpo por 3 características, né? Ou pudor, ou adorno, ou proteção. Ou as 3, ou 2 delas. Então, o ponto de vista do pudor é a referência teológica, religiosa, como lá nos é dito no livro do Gênesis, no capítulo 3. E abriram os olhos e viram que estavam nus, e sentiram vergonha, e teceram para si aventais com folhas de figueira. Então, sob essa ótica, a roupa nasce pelo caráter da desobediência, da desobediência ao pai, pelo caráter da indignidade da desobediência. Mas aí Deus, né, que cobriram o corpo com folhas vegetais, folhas de figueira. Deus, né, perdoa, né, na benevolência divina, e dá a pele de animal, que é um material mais macio, mais durável para cobrir o corpo, né? Enfim, sob o ponto de vista científico, descarta-se a possibilidade do pudor. Diz-se que o ser humano cobriu o corpo ou por adorno ou por proteção. E acreditam até que primeiro tenha sido o aspecto do adorno, porque é inerente à condição humana você querer se diferenciar dos seus pares. Então, através daquilo que você usa, como eu costumo brincar muitas vezes em sala de aula, para que os jovens até fiquem melhor contextualizados, né? Fala assim, imagina uma tribo onde todos usam tanga de pele de macaco, que não tem tantos atrativos. Me chega alguém com uma tanga com pele de zebra, vai calçar, vai fazer, vai ser a diferença. Eu também quero uma tanga riscadinha de preto e branco, né? Enfim, então é da condição humana esse caráter de querer se diferenciar entre os pares, né? E a proteção, obviamente, se proteger contra tudo, contra as intempéries, sol, não só contra o frio, chuva, neve, geada, vento, e proteção contra qualquer outra agressão externa. A picada de um inseto, a mordida de um bicho, a paulada de um inimigo, a pedrada, enfim, então são esses os 3 aspectos pelos quais nós cobrimos o corpo. Então, dessa maneira, né, o cobrir o corpo está sempre presente com essas características. Quando se fala de moda, com este entendimento que nós assim o temos hoje, está especialmente associado, né, à questão da vaidade, à questão do adorno, a questão de você se sentir melhor, se sentir valorizado, se sentir inserido dentro de um determinado contexto social. Porque, como eu costumo dizer, não é que seja um fundamento meu, mas estuda-se isso ao estudar as teorias de moda, né? Moda ou roupa indumentária, né? Seja roupa, qualquer que seja, ou uma roupa de moda, é uma forma de comunicação não verbal. A roupa não fala, mas ela transmite inúmeras informações. Então, você incluindo olha, emoção. Né? Incluindo emoção, lógico. Né? E você olha uma determinada pessoa se vestindo de uma determinada forma, você já vai decifrar inúmeros códigos que ela está querendo dizer através daquilo que ela usa. Seja roupa, seja calçado, seja joia, seja o que for. E, professor, como que as pessoas fazem para vir conhecer essa mostra magnífica? É só vir até o Instituto Tomiotaque, né? Enfim, aberto aí semanalmente, inclusive nos finais de semana, só não abre às segundas-feiras, mas essa exposição é gratuita, melhor ainda, né? E fica até o dia 2 de fevereiro de 2020. Sim, nós vamos deixar todos os links na descrição. 2 meses para visitar a exposição. E tem um belíssimo de um catálogo com textos que eu também assim os fiz. Não são só textos meus, mas há outros textos também. Textos dos colecionadores, textos do próprio Instituto Tomiotaque, ilustrado com essas imagens que aqui estão expostas, né? E um descritivo de cada uma das roupas aqui expostas, cada uma das peças, né? Enfim. Bom, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma aula absurda sobre moda, estilo e história da moda. E a gente, você sabe, você é italiano como eu, história da moda italiana. Então é isso. Muitíssimo obrigado. Foi eu que agradeço, uma honra. E vai ser um prazer recebê-los todos aqui na exposição. Se
você, assim como eu, aprendeu tanta coisa sobre moda italiana, eu tenho certeza que a próxima vez que você for para a Itália, você já vai ver as coisas de forma diferente. Então o que eu faço? Eu te convido a andar pelas ruas de Milano, por exemplo, Via Napoleone e tantas outras leis do circuito do quadrilátero da moda italiana em Milano, para começar a observar e perceber tudo que o professor nos ensinou nessa matéria, tá bom? Então um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo e arrivederci!